Quero compartilhar um pequeno trecho da palavra. Romanos capítulo 5. Carta aos Romanos, no capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Amém? Está aí, está vendo? Vem um negócio tentando derrubar a maldição e se transforma em bênção. Muito bom. Existe um outro texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Interessante, porque a palavra hoje é muito simples. Sem fé, não é fé qualquer, é fé em Deus, né? Porque a fé em si próprio pode te levar para a ruína, né? Mas a fé em Deus te leva à vida eterna, né? É o que a palavra de Deus declara. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé, sem confiança no que Deus nos orienta a viver, nós não vamos viver isso. Por quê? Porque não acreditamos. Se você e eu não acreditamos em algo, nós não vamos viver aquilo. Por quê? Porque não vamos nos aplicar naquilo. Tá certo? Não é assim que funciona, irmãos? Né? Dá uma sensação de perda de tempo, dá uma sensação de... parece que está sendo tolo, bobo, em praticar algumas coisas. Enquanto o mundo está fazendo determinadas coisas, aí Deus vem e fala que devemos fazer uma outra coisa e que vai ser melhor. Mas o mundo está dizendo, a ciência dos homens está dizendo que não. Mas Deus está dizendo que sim. Em quem nós vamos acreditar? Isso é fé, não é? Tá certo, irmãos? E eu comecei o culto pegando o exemplo de José, coisa tremenda aquele rapaz. José, quando ele se tornou escravo no Egito, ele era jovem ainda. Jovem, adolescente. E tem gente que fala que adolescente não consegue andar firme com o Senhor. Olha, isso é uma loucura. Consegue sim, e é assim que deve andar. Não existe essa questão que falam muito sobre idade, né? Falam muito sobre idade. Que criança não anda com Deus. Tem gente que fala que não pode batizar criança a não ser a partir dos 13 anos de idade. Eu não sei onde que está na Bíblia isso, mas dizem. Dizendo que então, só a partir dos 13 anos que a criança não, né? Porque 13 anos é adolescente, é que toma consciência de Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. É verdade isso? Não tem texto bíblico. Não é verdade, mas são coisas que são colocadas, né, no meio da igreja. Então, Timóteo era um jovem, a palavra de Deus não diz, mas os historiadores dizem que Timóteo, quando se tornou discípulo de Paulo, ele tinha aproximadamente 17 anos, e ele se tornou líder de igreja com 17 anos. Atitude exemplar como cristão. E olha que para ser aprovado por Paulo, era difícil, hein? Né? Timóteo, aproximadamente aí 17 anos. Então, irmãos, eu estou mostrando aqui, começando a falar para vocês o seguinte, cuidado, para a gente não afrouxar os padrões que são benéficos para a nossa vida, que são favoráveis para a nossa vida, que formam alicerce da nossa fé. E às vezes não entendemos porque não estamos conseguindo romper em fé em algumas coisas, porque não temos base, não temos consistência em algumas coisas, não cremos em
coisas que são fundamentais para se ter uma fé genuína e forte, né? Então, olha lá. José, ele aprendeu com seu pai. Quem era o pai de José? Jacó. Falou com vontade, né? Então, ele era um homem qualquer ou era um homem que tinha experiências com Deus? Quem que agarrou no anjo? Hã? Deixou ele ir? Deixou, mas só depois que ele... Vai tentar segurar o anjo para você ver. Eu acho que hoje em dia, se o anjo aparecer, ninguém tenta segurar, sai correndo. Mas ali, Jacó era um homem com experiências tremendas com Deus. E ele ensinou os seus filhos, está certo? Muito bem. Então José era um jovem já com experiências com Deus. Ele tinha o quê? Sonhos, não é isso? Teve sonhos. Mas olha que interessante. Chegou um momento que ele não tinha mais nada. Pensa você. Igreja Batista Ágape, acabou. Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil, Comunidade de Filadélfia, Comunidade Cristã de Alfenas, e sei lá, tantas outras aí, todas as assembleias, Assembleia de Tiradentes, Assembleia, né? Que mais? Tantas outras aí, né? Todas cortadas, você é levado para um lugar, né? Levado para um lugar que não tem igreja. Agora, você imagina onde não tem igreja, como é que é, né? Eu conheço alguns lugares que não tem igreja. Aqui no nosso país. Cidade que não tem nenhuma igreja. Cada esquina um botequim, prostíbulo para tudo quanto é lado, uma confusão, caos. Vocês imaginam uma cidade dessa, ruim, mas você tem que estar lá. Aí você vai ficar 15 anos lá. Sem internet, né? Porque senão entra no culto, né? Assiste rádio, entra culto, pega estudo, né? Sem internet, sem Bíblia. Irmãos, a fé ou os ensinamentos que José recebeu não foram ensinamentos superficiais, foram consistentes. Consistentes, que conseguiram mantê-lo sabendo discernir o que era de Deus e o que não era de Deus, numa nação que tinha uma infinidade de deuses. Tá certo? O próprio líder, o faraó, era considerado Deus encarnado, né? Não é isso? A crença dos egípcios é isso. O faraó é o Deus encarnado. Então, pega aí as tuas questões da sua vida. Pega as questões da sua vida. Irmãos, hoje tem crente que se espirra, ele já fica de mal com Deus. Se ele espirrar, ele está de mal com Deus. É porque que Deus não me livrou desse espirro? Umas coisas assim absurdas. Né? Um cristianismo frágil. Pessoas extremamente frágeis como pessoa. Mas se o cristão está frágil como pessoa, é porque a fé que ele tem não está fortalecendo ele na fragilidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, o fraco diga eu sou. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa, né? Então não está sendo aperfeiçoado. Percebe? Então nós somos assim, espiritualmente esquizofrênicos, né? Como é que é isso? Eu sou crente. Dentro da igreja, eu conheço a palavra, eu sei orar, eu falo em línguas, e profetiza, e cura. Saiu da igreja. Essa vida está difícil, e que não sei por que as coisas estão assim, que minha vida não melhora. Ué, mas que tanto poder é esse que se manifesta dentro da igreja, e lá fora está detonado, está mutilado, destruído, enfraquecido, reclama igual os outros reclamam? Isso aí não tem consistência. Entenderam, irmãos? Isso é falta de consistência. A fé tem que se manifestar aonde? No dia a dia. A fé envolve atitude, a fé envolve ação.
Irmãos, nós precisamos, olha lá, capítulo 5 de primeira carta de João, vamos ver lá rapidinho. Eu fico imaginando José, um carinha mimado, né? Porque recebeu uma túnica toda bonitona, né? Mais bonita que a dos seus irmãos. Seus irmãos tinham que estar lá na peleja e ele era meio paparicado, porque era o raspinha de tacho da família, né? Era o caçulinha, raspinha de tacho, todo paparicado. De repente, eu fico imaginando, meu Deus, eu não sei se você já passou por um problema familiar grave, onde a família se desfacela, né? Não sei se você já passou por isso. É terrível, né? Poxa, um cara super mimado, de repente, ele encara uma situação dos irmãos dele quererem matá-lo. É um baque. É ou não é? Pensa bem. Fica pensando aí, ó, teus irmãos juntar para matar você, o que você acha, bom? Teus irmãos que te beijam, que te abraçam, hoje, de repente, resolver fazer um negócio desse. Difícil, irmãos. Emocionalmente, terrível. Que insegurança que deve dar. Né? E, de repente, não vão matar, não, vende. Melhorou um pouquinho, né? Deu uma chancezinha, vende. Vender. Você quer ver? Hoje isso pode acontecer, sabia? Pode acontecer. São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Fortaleza. São quatro cidades aonde se vende mulher para o Oriente Médio. Aqui no Brasil. Sai desses 4 lugares e vai para o Oriente Médio. Tem várias formas de levar. Algumas vai na boa e outras vai na marra, mas vai. E quando chega lá, não tem como voltar. Imagina uma situação dessa. Para a mulher, né? Imagina uma situação dessa. Hã? Então, dificílimo. Tira o chão. Uma insegurança enorme. Sozinho, solidão, sei lá o que mais, né? Que sente. Agora José passou por uma situação dessa, é um baque na alma terrível. E ele chega e vira escravo de um homem importante do Egito. Como é que será que nós lidaríamos hoje numa situação dessa? A conduta de José foi impecável. Conduta de um cristão no meio de pessoas não cristãs. Ele não andou como os outros andavam lá. Ele andou como o pai dele ensinou a andar. Estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Ele teve prejuízo com isso? Não. Ele começou a crescer. A integridade de José fez com que ele se tornasse o responsável por todo o patrimônio daquele senhor dele. Mas a mulher causou um problema. Aí lá vem Satanás de novo. Aqui no Brasil a gente fala assim, lá vem a pombagira, né? Ah lá, a pombagira chegou. Então, e tentou dar uma laçada em José. Mas José tinha princípios firmes. Como ele poderia honrar o Senhor dele deitando com a mulher? Ele não iria fazer isso. Então ele falou, não, ele confia em mim. Não. Mas a mulher partiu para cima dele. Ninguém estava vendo. Né? Pastor não está aqui. Igreja está longe. Né? Alguns pensam assim. Aí o que aconteceu? Ele caiu fora e por cair fora, tomou na cabeça. Né? 2 anos, em média, de 2 a 3 anos, ele ficou preso sem dever nada. O que ele fez na prisão? Não, Deus, você esqueceu de mim. Eu já ouvi quantos cristãos nesta cidade eu ouvi falar isso. Ah, pastor, eu acho que Deus esqueceu de mim. Isso é heresia. Isso é heresia. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É a palavra do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Agora o que aconteceu? José entrou na prisão, como é que ele ficou? A conduta dele
lastimável, de revoltado, de menino mimado que se joga no chão, agora eu não quero mais, não vou te servir, não vou ser exemplo para ninguém, o senhor só me ferrou, agora também não vou fazer nada. Não, exemplar. Por quê? Porque a vida dele era para honrar e glorificar o Senhor, morrendo por isso ou não morrendo por isso. 3 anos honrando o Senhor. O que aconteceu? Exemplar na prisão, ajuda a administrar os presos. Mas chegou um tempo, tudo isso Deus estava trabalhando, irmãos. Não era para José falar em línguas. Não era para José ter interpretação de línguas. Não era para José ficar um cara de mais oração e sair da prisão tendo palavras proféticas. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas o que a palavra de Deus mostra, pelo relato da história, é que José, depois de todo esse período, ele largou a mão de ser um menino e se tornou um homem com ousadia, com força, com coragem. Porque ele sai de lá, ele era um conhecedor de Deus, teve a revelação do sonho de Faraó, Deus prepara para ele ir à presença do Faraó. Teve a interpretação diante do Faraó. O Faraó falou o quê? Este homem, vamos entregar então o governo do império para que ele conduza de acordo com a revelação do sonho. Mas quando ele chegou nesse ponto, irmãos, ele estava preparado, caráter preparado. Estão entendendo, irmãos? É isso que você tem que entender. O período, as coisas que estão acontecendo na tua vida, não é mais para te destruir. A intenção, os planos que vêm do mundo e que vêm com a influência do inimigo da nossa alma. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, conforme a palavra diz, vem contra você, mas Deus é Deus na sua vida. Se não é, pode ser a partir de hoje, mas se é, Deus é Deus na sua vida, meu irmão, Ele é a tua força, Ele é a tua salvação, Ele é a pessoa que está moldando o caráter necessário para você entrar na glória. Existe um caráter que é o caráter do cidadão do reino. Deus está preocupado com isso, está trabalhando nisso. As circunstâncias são as oportunidades para Deus, por exemplo, quebrar o teu coração, você largar a mão de ser suficiente e descobrir que você precisa ser dependente de Deus. Tirar o seu orgulho, ensinar você a perdoar o outro, porque você descobre que você é falho. Aí você vai querer acusar o outro que é falho, se você é falho. Por isso que a palavra fala, com a medida que você julga, você será julgado. Está entendendo? Então baixa a bola. Em vez de ficar julgando, vamos amar mais e julgar menos. Eu vou investir mais no meu irmão, ele vai crescer mais. E quando eu invisto num irmão, eu ganho o quê? Um amigo. Está em Provérbios. Estão entendendo? Aí fica reclamando. Tem gente que reclama. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, mas o que você faz, velho? Cadê o seu investimento na vida das pessoas? Fica só esperando os outros. Não, toma iniciativa. Vai amar os outros. Aí se você não acontecer nada, larga a mão, porque então você está descobrindo que o cristianismo é uma mentira. Será que o cristianismo é uma mentira? Cadê a sua fé? Não, é verdade. Então, invista. Invista nas pessoas. Você vai encontrar um monte de tranqueira, mas você vai encontrar gente que vale a pena. Se você não investe, você tem 100% de chance de ficar sozinho, porque você não vai investir em ninguém. Se você investir, você tem 50% de chance, né? Estatisticamente negativo, né? Você vai ter 50% de chance de quebrar a cara e encontrar no meio de tudo isso também pessoas que valem a pena. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Olha lá, 1 João capítulo 5, diz o quê? Verso 3. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então quem ama a Deus,
obedece o Senhor, e quem obedece o Senhor necessariamente obedece a sua palavra. Tá certo? E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão, é uma boa notícia. O que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus. Esses dias chegou uma pessoa e falou assim para mim: pastor, o senhor não cansa, não? Eu falei: canso. E como é que você faz? Eu descanso. Mas como é que você dá conta de tudo isso? Uma das coisas que mais desgasta o ser humano hoje não é o trabalho, é a ansiedade, é a incerteza da vida. A insegurança, a ansiedade e a angústia é o que mais consome o ser humano hoje. Se você faz as coisas em paz, você vai descobrir o tanto de gás que você tem. Porque você aprende a economizar. Tá certo? Então olha aqui, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Tem que estar forte. Aí, ó, saída. É a fé. Ele não está dizendo nada mais, ele está falando da fé. Que fé? A fé no Senhor, a fé na sua palavra. Portanto, a esperança do cumprimento das promessas. Uma das coisas que eu acho mais estranho é crente que não sorri. Eu acho estranhíssimo. Crente que não sorri. Não é estranho? Por quê? A alegria formoseia mas a tristeza seca os. Está na Bíblia. Quem quer ficar enrugadinho, uva passa, né? Isso, fica só fechadinho, cara carrancuda, né? O mundo faz assim, ó. As mulheres que não conhecem a Deus, arregala o olho. Aí eu olho assim, nossa, o que é isso? Assusta, né? Aí diz que é para não criar pé de galinha. Aí tem outros crentes mais preocupados com isso, e aí vai ungir, faz unção com mirra, né? Para embelezar. Aí passa mirra aqui, passa mirra aqui, passa mirra na testa para não criar preguinha de testa. Acho que tem que passar mirra aqui também, né? Irmãos, isso tudo é bobagem, tudo bobagem. Porque a palavra de Deus é que é a verdade. Tá certo? A palavra de Deus é que é a verdade. Agora, alegria formoseia o rosto. Você quer ser um bom vendedor, você quer ser um bom funcionário, você quer entrar numa entrevista e conquistar a vaga. Dá uma melhorada na tua cara, né? Porque, nossa, tem gente que chega derrubado. Derrubado. Tem jeito. A primeira impressão é que fica. Pô, não passou um lapisinho no olho, não deu um tchanzinho no rosto. Sabe aquela coisa assim, se você não me der um emprego, você não tem compaixão. Isso não é forma de pedir um emprego. Você tem que chegar, olha, você precisa de mim. Aí eu falo, nossa, que arrogância. Não, é porque eu sei quem eu sou. Não é? Não é? É ou não é? Irmão, será que José, quando ele fez a interpretação dos sonhos, ele interpretou, ponto final, ficou quieto olhando para a cara do faraó? Não está no relato bíblico, né? Mas você nunca viu um diálogo parar assim, de repente, ficar olhando para a cara do outro, né? Então, ali rolou uma conversa. Tipo, da onde que você tirou essa clareza? Como é que você fala para mim com tanta segurança? Faraó acreditava em deuses. Faraó era um homem espiritual, acreditava em coisas espirituais. E José falou. Da onde que era a fonte da revelação? Foi ou não foi? Se você ler o texto, ele falou a fonte da revelação. Mas ele falou de um jeito qualquer? Ele falou com vontade, com segurança, olhando no olho do faraó, que era o representante da divindade deles lá. Ele olhou no olho e falou assim, pois é,
mas é o meu Deus quem revelou essas coisas. E mexeu com o faraó. O faraó acreditava em coisas espirituais, vai ver que era um outro Deus que ele precisava conhecer, que ele não conhecia. Sei lá, depois o que ele pensou. Mas enfim, irmãos, está aqui. O que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Aí você tem que pensar, todas as questões que você passa, questões espirituais, questões da carne, a luta, né? Luta de família, luta de relacionamentos, questões profissionais, tudo que você puder imaginar que diz respeito à sua vida, ao redor da sua vida, a palavra de Deus está dizendo que o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Eu não ando na direção deste mundo, eu ando na direção de Deus. O mundo aponta, não importa para qual lado o mundo vai apontar ou aponta hoje, se for contrário à palavra de Deus, eu sempre vou andar na direção de Deus. Por quê? Porque eu não sou cidadão mais deste mundo, eu sou cidadão do reino de Deus. São outros princípios e são outros valores, mas eu ainda vivo neste mundo para mostrar e para também expandir o reino de Deus. Amém, irmãos? Tem que ser diferente. Irmãos, a vitória está aí. A vitória está na fé. Fortaleça a sua fé. Alimente a sua fé. Não adianta você ter fé, ou melhor, não adianta você achar que você vai ter fé se você não injeta nela, se você não fortalece ela, se você não lê Bíblia, se você não tem vida de oração em casa, várias vezes no dia, se você não frequenta as atividades da igreja, querido, me desculpe, não tem como. Não tem como. Não tem como. Sim, mas José teve. Mas José viveu com seu pai, o pai dele não era um qualquer, né? Uma das coisas que nós temos problemas hoje, muitos pais não ministram na vida dos seus filhos em casa. Eles põem a responsabilidade para a igreja. Não tem culto doméstico, não tem oração, não tem leitura da palavra em casa, nada. É o caos dentro da casa dos cristãos. Não todos, graças a Deus. É isso. Eu já atendi filho de pastor muitas vezes em Campinas. É assim, absurdo. As coisas que a gente ouve. Então, não adianta. Não vivemos uma religião. Nós vivemos um relacionamento com Deus. Aleluia. Mas a fé precisa ser renovada, né? Está fraca? Põe combustível. Põe lenha ali. Põe lenha. O que eu disse? Lembra? Se você quer ter fé, ande com quem tem fé. Se você quer ser uma pessoa de oração, o que você deve fazer? Ande com quem ora. Se você quer voltar a ler consistentemente a palavra de Deus, o que você deve fazer? Ande com quem tem leitura consistente da palavra. Se você quer conhecer os dons espirituais, ande com quem está cheio dos dons espirituais. Por quê? Porque você vê, você pega o testemunho, você absorve aquilo desperta você, anima você. E se você está meio perdido, a pessoa te ajuda. Amém, irmãos? Essa é a vida da igreja. Glória a Deus. Eu vou contar um segredo para vocês para acabar. 1 minuto. Muitas pessoas às vezes não... Hoje eu não sei mais porque ninguém falou, nunca mais falaram isso comigo. Mas muitas vezes pessoas aqui da igreja falavam assim: pastor, por que você não passa o culto ou a vigília para outra pessoa fazer? Porque às vezes eu estou viajando e eu falo: não, mas eu vou chegar para o culto, eu vou chegar para a vigília. Não, pastor, você vai se cansar muito, tal. Irmãos, todas as vezes que eu tive grandes experiências com Deus, foram momentos aonde eu, com a minha atitude, mostrei para Deus que aquilo que ainda ia acontecer era mais importante
do que tudo que estava acontecendo durante aquele dia. Está entendendo o que eu estou falando? Então, vai ter uma vigília. Eu não vou na vigília porque não existe pessoas para dirigir a vigília. Existe, graças a Deus, várias pessoas nessa igreja que sabem dirigir uma vigília. Eu vou na vigília porque eu quero buscar a Deus, não é porque eu tenho que estar lá. Entendem? Mas por quê? Porque são grandes oportunidades de expressar para o Senhor que acima de todas as coisas, Ele é Deus na minha vida, é o mais importante. Eu estou ali cansado, quebrado fisicamente, mas Senhor, tudo se renova na Tua presença. Deus, Ele sonda o coração. Né, irmãos? Ele sonda o coração. E aí, Ele responde. Graças a Deus. Né? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Deus, pela Tua presença na nossa vida, pela Tua presença neste lugar. Eu quero te agradecer pela certeza da vitória dessas pessoas que nós intercedemos nesta noite. Não porque nós somos alguma coisa diferente, Senhor, mas porque nós temos, Senhor, a autoridade que o Senhor nos deu como igreja. Nós somos esta geração que o Senhor tem preparado, ó Deus, para fazer a diferença sobre a terra, para anunciar a este mundo que existe solução, que existe paz, que existe vida eterna, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, um dia o Senhor disse, Jesus, sobre a terra, para duas mulheres, quando o Senhor entrou na casa delas, uma delas estava tão preocupada em te servir, tão preocupada em fazer coisas para lá e para cá, e a outra se aquietou na tua presença, e o Senhor disse, Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas Maria, a sua irmã, escolheu a melhor parte. Pai, essa palavra nos ensina muitas coisas, mas Senhor, nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos estar na tua presença, nós precisamos ler a tua palavra consistentemente, entendê-la, Senhor, e aplicá-la para ver, Deus, que a tua palavra, ela vem à existência. E as experiências contigo, Senhor, fortalecerão cada dia mais a nossa fé. Em nome de Jesus. Talvez, Senhor, não seja um, mas muitos de nós precisamos de muitas coisas. Mas com certeza, o que mais nós precisamos é crescer em fé. Porque a tua palavra nesta noite nos ensinou que a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Nós temos tantas dificuldades ainda sobre a terra, precisamos crescer em fé. Para ter esta fé ser suficientemente forte, para nós superarmos as adversidades, firmados na tua palavra, porque a tua palavra, conforme ela mesma diz, tudo passará, mas a tua palavra jamais passará, Senhor. Isso significa que o que está escrito, muitas coisas já se cumpriram e o restante se cumprirá. Se nós estivermos andando nela, as promessas se cumprirão na nossa vida, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Nos faz enxergar, Deus, as circunstâncias da nossa vida através das tuas promessas, Deus, para que saibamos nos posicionar da maneira correta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus.